Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nossa conversa semanal sobre medicina. Eu, Dr. Áureo do Carmo Filho, Dr. Guilherme Almeida, sempre aqui, num papo descontraído, mas muito didático, sobre vários assuntos médicos. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme aqui para entrar na live e a gente vai começar hoje a conversar sobre distúrbios de memória, tá? Uma noção bem prática aí desse importante problema que encontramos aí no nosso dia a dia. Vou chamar aqui o Gui. Lembrando aí que o conteúdo em áudio da nossa live vira nosso podcast com o mesmo nome, Papo MedCode, disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast, como Deezer, Spotify, Amazon Music e outras. Vamos esperar aqui o Guilherme entrar. Autorizado aí, Gui. Conexão do Instagram às vezes é complicada mesmo. Vamos lá, aceitei aqui de novo, hein? Vamos lá, Gui. Conseguindo? Já aceitei aqui, Gui. Vou aceitar de novo. Aceitei mais uma vez, Gui. Vou te chamar por fora então, ó. Vê aí. Bom, nosso amigo Guilherme não está conseguindo entrar, tá? Mas como eu comecei a falar, hoje a gente vai falar sobre distúrbios de memória. Ah, ele aí, conseguiu. Fala, meu amigo! E aí? Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá para esse tema de hoje, super quente. Vamos falar. Estou super empolgado para falar sobre isso, alterações de memória, demência. Com certeza. Uma coisa que interessa a todos, né? É isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. Já fez as honras? Já falei tudo já. Tem gente aí querendo marcar consulta comigo. Só manda inbox lá no nosso Instagram que eu mesmo marco. Espero que não seja por alteração de memória, né? Com certeza. Mas tudo bem. Não tem link, eu vou fazer propaganda aqui. Você pode mandar a mensagem que eu te respondo, tranquilamente. Bom, meus amigos, espero que o Áureo tenha falado do nosso canal do YouTube também. Falou do canal do YouTube? Não, esse eu não falei não. Deixei para você falar. Beleza, então nós temos um canal do YouTube, o MedCode, só vocês buscarem lá no YouTube por MedCode, que vocês também vão encontrar os vídeos de todas as nossas aulas, né? Ou lives aqui no Instagram, e 2 webinars, né? Webinars que a gente fez anteriormente. Um foi o do tratamento da pneumonia adquirida na comunidade,
e o outro foi sobre intoxicação por radiação, guerra nuclear. Eles estão lá e podem ser visualizados por vocês. Então, acessem também o YouTube, que vocês vão encontrar todo o material lá. Sobre demência, vou começar logo, Áureo, mandando ver, metralhando para cima de você. O que você acha em relação à relevância do tema, né? Alterações de memória, demência, relevância do tema em relação às diferentes especialidades médicas, digamos assim, e a relevância na sociedade como um todo do tema? Assim, é um tema de grande relevância, de grande importância hoje na prática médica, né? Primeiro, porque realmente as demências estão aumentando em frequência, né? A nossa população está envelhecendo, né? E conforme aumenta aí a idade, a expectativa de vida e a idade da população, a gente tem uma prevalência maior aí das demências, né? Mas, assim, uma coisa que a gente deve também ressaltar é que nem todo distúrbio de memória é demência, né? Toda alteração de memória significa demência, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, entre os tópicos lá que a gente listou, é o primeiro tópico que a gente deve falar, né? Então... E você acha que isso é super importante para o neurologista, para o médico de família, para o geriatra? O que você acha? Para todo mundo? Todo mundo, porque assim, queixas de memória são muito comuns, né? E muitas das vezes não tem uma doença específica, né, que cause problema de memória. Às vezes a pessoa está ansiosa, não dormiu direito, está, enfim, deprimida, né? Então, assim, é muito comum a queixa de memória, né? Mas eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica para os generalistas, né? Inclusive especialistas. Por exemplo, eu que sou endocrinologista, né? Entre outras atuações, mas eu sou endocrinologista. Quando um paciente relata que está com alteração de memória, fala, doutor, estou meio esquecido, ou doutor, estou com dificuldade de lembrar determinadas palavras, estou com dificuldade visoespacial, estou com dificuldade de lembrar o rosto, reconhecer as pessoas. Eu tenho uma simples pergunta. Você está falando isso para mim simplesmente por falar, ou isso está comprometendo, de certa forma, a sua vida, seu trabalho, sua convivência com familiares, sua convivência com amigos? Se a pessoa fala assim, não, doutor, é uma coisa que acontece eventualmente, mas não me compromete, não é nada, tal. Aí eu posso tentar até postergar o assunto, perguntando de alguma situação específica. Está dormindo direito, não está? Está comendo legal? Está passando por algum problema? Mas se a pessoa fala para mim, está comprometendo, está me atrapalhando, meu convívio, meu trabalho, eu encaminho direto para o especialista, para o neurologista ou para o... Então, tem outra dica, né? Dica já de especialista, de geriatra. Geralmente, quando é realmente doença, né? Não é a pessoa que vem se queixar de distúrbio de memória, né? É o acompanhante que vem, né? Porque a pessoa ela não sabe, ela não lembra que tem problema de memória, né? É o problema, né? Então isso é sério mesmo, assim, é muito comum isso, né? Quando o problema de memória é realmente grave, né? É uma demência, né? Enfim, é o acompanhante que relata a queixa, né? E isso é interessante, a gente só vê isso na prática, né? Não está escrito em livro nenhum isso, né? Verdade. Uma boa dica. Então, como é que você pretende começar aí? Você quer falar um pouquinho sobre fatores de risco? Não, vamos falar, assim, na verdade, assim, eu acho que é mais importante... Ou classificação? É mais legal a gente falar sobre as alterações de memória propriamente ditas, né? A gente dá um passado... Vamos definir o que é demência? Porque, assim, alterações de memória são mais comuns, né? Então... porque existem outras funções cognitivas, né? Com certeza. Mas, assim, o que é a demência, então? Se alguém perguntar, doutor, o que é demência? O que seria demência? A demência é um comprometimento grave, inicialmente, que inicialmente afeta a memória, né? E, enfim, é uma doença que hoje tem várias causas, né? Mas as causas mais comuns aí são causas degenerativas, estão relacionadas aí a problemas que aparecem aí na terceira idade, na quarta idade, né?
Então, a demência seria um declínio cognitivo, cujo carro-chefe, né, seria a memória. Mas nós temos outras funções cognitivas. Nós temos funções executivas, como julgamento, né, realização de tarefa complexa, Atenção, habilidade visoespacial, reconhecer, manusear utensílios, linguagem, né, personalidade, comportamento, né? Mas dessas, com certeza, a memória é a mais importante, por isso que ela está no tema da nossa aula. Isso, exatamente. E esse declínio cognitivo, ele tem que ser comparativo, né? Porque declínio, quer dizer, antes era de um jeito, agora é de outro jeito. Né? Sua memória era de uma forma e agora ela está de outra forma. E, de certa forma, isso vai te trazer algum prejuízo. Foi aquilo que a gente conversou no início. Exatamente. Né? Vai te trazer um prejuízo. Então, essa seria uma boa definição de demência. Um declínio cognitivo, que é uma questão comparativa. As funções cognitivas são essas que nós citamos. Né? E isso leva a um prejuízo ao indivíduo. Isso, exatamente, né? Mas, assim, uma coisa que é muito comum é a gente ver realmente esse distúrbio de memória da pessoa, né? Você já citou, né? Quando que a gente deve valorizar aí a queixa, né? A gente deve valorizar a queixa quando ela afeta, de alguma maneira, a performance do indivíduo. Ou a performance profissional, ou a performance social, né? Quando, de alguma maneira, traz algum prejuízo para o dia a dia do indivíduo. Então, aí a gente vai se preocupar com essa queixa e vai atrás de um diagnóstico, né? Enfim, e aí o diagnóstico a gente tem também que abrir um leque também conforme a queixa, né? Então, indo aí para o segundo tópico aí das nossas alterações de memória aí, a gente pode direcionar para a cronologia da coisa, né? Então, alterações de memória, a gente pode classificar aí como agudas ou crônicas, né? Então, como a gente começou a falar de demências, por exemplo, né? Isso é muito comum no consultório, né? Chegar o acompanhante com um paciente lá com um distúrbio cognitivo grave, às vezes sonolento, né? E falando que o paciente está com demência já há 2 semanas. Então, 2 semanas não é demência, né? 2 semanas é um distúrbio cognitivo agudo, né? Que, em geral, é o delírio, né? Que a gente tem uma alteração aí, principalmente de atenção, né, e encontra esse paciente do jeito que eu descrevi aqui, né, sonolento, enfim, muitas vezes sem interagir direito com o ambiente. Então, isso é uma coisa importante quando a gente vai falar de distúrbios de memória, né? Quando a gente fala de distúrbios de memória, primeiro a cronologia também, né? Primeiro está afetando o dia a dia, segundo a cronologia. Se é uma coisa aguda, não vamos pensar em demência num primeiro momento. Vamos pensar nos diferenciais, que seria principalmente delírio e alterações neuropsiquiátricas, como, por exemplo, um episódio depressivo. Isso. Ou se tem história, por exemplo, de trauma, né? O idoso, ele faz hemorragia intracraniana cronicamente, né? O hematoma subdural crônico. É muito comum no idoso. E pode acontecer, do dia do trauma até 1 mês depois, você pode ter o comprometimento aí. Né? E aí pode haver também uso de algum medicamento, abuso de substâncias, né? Geralmente antialérgicos, sedativos. Começou a usar um ansiolítico, começou a meter um Rivotril, está bebendo, começou a beber demais, fumar produtos ilícitos aí, maconha, que seja. Sim, mas o mais comum mesmo no idoso está relacionado mesmo a medicamento, né? Então, geralmente, benzodiazepínicos. Isso, eu queria que você... depressão é uma coisa, talvez, para nós médicos, mais clara, né? Em relação à perda de vontade, perda do prazer, né? É um outro assunto que merece um dia para a gente discutir isso. Mas eu queria que você explicitasse um pouquinho melhor o que seria delírio. O delírio é uma alteração aguda, geralmente da atenção, né? Você tem um comprometimento cognitivo agudo, né, que pode ser causado por vários problemas diferentes aí. É uma entidade muito comum no CTI, por exemplo, né, onde o paciente tem privação do sono, tem uso de medicamentos que podem favorecer isso, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? No CTI a gente usa muito midazolam, por exemplo, né? Tem também a questão também da síndrome do enclausuramento, que chamavam antigamente, né? O paciente fica ali enclausurado num ambiente hostil para ele, né? Muitas das vezes ele está também com comprometimento orgânico, né?
hipoxemia, por exemplo, ou uma síndrome inflamatória sistêmica. Então, assim, tudo isso pode causar o delírio. Hoje, por exemplo, a gente tem uma preocupação grande, que a gente só vai saber daqui a alguns anos em relação às alterações cerebrais da Covid, né? É esperado, já tem alguns estudos mostrando isso, que a gente tem alterações importantíssimas, cerebrais importantíssimas da Covid, né? E minha tese de doutorado fala sobre isso, especificamente sobre a atenção, né? Mas já está surgindo uma entidade nova que é a demência pós-Covid. Já tem as primeiras descrições. Então a gente está falando aí de alterações agudas que podem simular, né, demência por gerarem alteração de atenção e memória. Isso. Duas situações cognitivas importantes entre as outras que a gente já citou. Mas quando é mais arrastado, mais crônico, quer dizer, quando está mais compatível cronologicamente com demência, como você falou, eu gosto de uma divisão, eu acho muito didática. Quando você diz que é uma alteração evolutiva, quer dizer, quando esse declínio é progressivo, principalmente por doença neurodegenerativa, Alzheimer, Lewy de Parkinson, né? Quando é uma doença vascular ou uma demência vascular, ou quando é uma doença infecciosa, crônica, uma neurosífilis, por exemplo, é evolutivo. Tem causas estáticas, quer dizer, que o indivíduo teve um acidente vascular encefálico ou teve multi-infartos por embolia, que o seja, e é estático porque ele ficou como déficit neurológico, a redução cognitiva. E a reversível, né? Que é uma coisa importante da gente olhar lá no tratamento. Exatamente. Que é HIV, que você não vai curar o HIV, você vai tratá-lo. Deficiência de B12, hipotiroidismo, até a própria sífilis, entre outras situações. Então, eu gosto disso que você falou. Avaliar se é um quadro agudo, porque isso vai remeter a abuso de substância, medicamento, delírio, episódio depressivo. E quando é mais arrastado, você vai pensar realmente em demência e vai ver se isso é evolutivo, se é uma situação estática ou se é uma situação reversível. Isso. Assim, gostou? Gostei. Eu gosto dessa divisão, né? E gosto da divisão também das causas reversíveis e não reversíveis, né? São duas divisões aí interessantíssimas. Em relação a dividir, né, em causas reversíveis e não reversíveis, eu acho que é até mais didático pelo simples fato de você saber o que você pode realmente ter uma melhora grande com o tratamento, né? Então, entre as causas reversíveis aí, a gente destaca, como você falou, né, o hipotiroidismo, né, uma causa muito comum, né? O neurosífilis, neuroaides ou HIV, a própria presença do vírus, independente da pessoa ter AIDS ou não. A gente tem também deficiência de vitamina B12, que é muito comum. A gente tem o alcoolismo, também causando deficiência de tiamina, niacina, às vezes, né? E a gente tem uma síndrome que, quando você diagnostica e trata o paciente a tempo, você vira Deus, né? Que é a síndrome de Hacking-Adams, que é aquela tríade, é a hidrocefalia, né? De ovárica, né? Que tem uma tríade, né? De disbasia, né? Disbasia, demência, tá faltando um aí. Continência. E incontinência urinária. Continência urinária. Exatamente. Então, assim, essa também é uma Tô doença por dentro, que... hein? Oi? Tô por dentro. Pois é, pô. Então, essa é uma doença também que, assim, é relativamente rara, porque não tem nem como comparar, por exemplo, com a prevalência de Alzheimer, por exemplo, que é muito maior, né? E falando aí da cronologia, como você falou, né, puxando um pouco para a prática, né? As doenças mais comuns são, primeiro, a doença de Alzheimer, né, como causadora aí de demência. A doença de Alzheimer, ela tem um comportamento progressivo, né? Uns com uma progressão um pouco mais lenta, outros com uma progressão mais rápida. Mas, em geral, assim, a progressão está sempre entre 2 e 10 anos, né? Da progressão de casos leves para casos graves. A demência vascular que você citou, ela tem um comprometimento também progressivo, né? E ela tem um comprometimento com pioras bruscas, que, na verdade, são novos eventos isquêmicos, né? Que mais? A gente tem a Creutzfeldt-Jakob também, que eu nunca vi nenhuma, né? Que é a doença... eu vi uma. O prion, né? A doença da vaca louca, né? E... Tem várias outras, né? Afasia progressiva primária, demência excrete, temporal, né?
Demência frontotemporal que cursa mais com problemas de comportamento, né? Muito, em geral, com hipersexualidade, né? Principalmente por causa da atrofia frontal. Né? Então, assim... São causas menos comuns, né? Doença priônica, né? Que você citou aí. Isso é bem menos mais raro. comuns, né? Bem mais raro, né? Tem causas infecciosas. Eu, como trato muito paciente com HIV/AIDS, eu costumo ver meningoencefalites não agudas, né? Não bacterianas, na maioria das vezes. Ou bacterianas, tuberculosa, fúngica, viral, sífilis, né? Neurosífilis. E às vezes dá um quadro muito arrastado nesses pacientes. E às vezes você acaba achando, por ser tão arrastado, que é uma demência em progressão, né? O HIV mesmo, né? O HIV tem um comportamento de doença crônica hoje, mesmo sem o tratamento antirretroviral, né? Falando dos idosos, obviamente, né? Que geralmente as pessoas mais jovens, né, portadoras do HIV, têm um comportamento de risco e uma exposição maior por exemplo, a drogas, né? Enfim, e a outros problemas aí que diminuem, que aumentam a rapidez da evolução da doença. O idoso não. Aí eu quero te fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: a partir do momento que você identificou um paciente com alteração de memória, com queixa, ou trazido pelo acompanhante ou por ele, e ele diz que aquilo causa prejuízo, ou o acompanhante diz que aquilo causa prejuízo, e você de cara já fez essa história, já viu que não é uma alteração aguda, que é uma alteração arrastada, evolutiva, ok? Você faz um exame físico básico, tá? Faz uma escuta cardíaca, vê se o ritmo é regular, o exame neurológico básico, vê que ele não tem nenhum déficit neurológico focal de cara, certo? Não tem faces de hipotiroidismo, não tem lesões palmoplantares, sífilis, não tem nada. E já coletou essa história patológica pregressa de uso de substância e medicamento que você citou. Isso é uma anamnese, exame físico básico. Queria saber o seguinte: você recorre a algum tipo de teste especial para avaliar a função cognitiva? Com certeza. Que teste seria esse? Como é que ele é feito, basicamente? E o que isso implica em solicitação de exames complementares bioquímicos e de neuroimagem? Então, assim, primeiro, eu sempre valorizo mesmo a queixa, né? O grande exame de screening no consultório, que é um exame simples, rápido, é o teste, por exemplo, do desenho do relógio. Não sei se você conhece esse teste, né? O teste do desenho do relógio consiste num teste em que você desenha um círculo num papel, né? E pede para o paciente desenhar ali dentro os números do relógio na posição correta, né, e os ponteiros marcando um determinado horário, né, por exemplo, 8h20. Então, assim, você tem que ver se o paciente vai desenhar os números na posição correta mesmo, né, o 12 exatamente na direção do 6, por exemplo, 3 na direção do 9, né, cruzando ali o círculo. E os ponteiros também, se os ponteiros vão estar na proporção certa, ponteiro de hora menor que o ponteiro de minuto, e etc. Então, esse é um exame que, assim, tem uma sensibilidade muito grande para distúrbio cognitivo, tá? Paciente, por algum, né, não ganhou 10 no teste de desenho do relógio, a gente vai fazer o mini mental, né, um mini exame do estado mental, também que você faz em 5 minutos, né? Às vezes um pouco mais aí, 5 a 10 minutos, né? No nosso MedCode nós temos lá o guia completo em relação ao mini mental. Exatamente. A parte de semiologia tá lá, bonitinho o mini mental para você aplicar. Isso. E assim, os 30 pontos. E a gente tem testes neuropsicológicos rápidos que a gente pode fazer no consultório, né? Eu gosto muito, por exemplo, do teste computadorizado de atenção, que é um teste usado muito pela psicologia, né? E é um teste que eu uso no meu doutorado, né, para pesquisa. Mas, assim, fazendo o teste do relógio... Tem outros testes, vários. Oi? Fluência, categoria semântica, nomia animal, em 1 minuto, quantos animais você lembra? Só que aí, assim, isso daí é mais quando você quer fazer uma testagem neuropsicológica maior, né? Num primeiro momento, você já está com o paciente ali com uma queixa, você já vai examinar ele todo, então tua consulta já vai demorar 1 hora, 1h30. Esse tipo de consulta é extremamente demorada. Exatamente. Aí, assim, né, dentro dessa primeira consulta, você não tem como fazer uma bateria de teste neuropsicológico também,
vai ser muito cansativo para o paciente e isso piora a performance dele também no teste, né? Então, assim, o meu teste de screening é o teste do desenho do relógio e o minimento. Deu alterado nisso, né? Ou não, mesmo paciente, se o paciente tem uma queixa, por exemplo, né, distúrbio de memória, né, objetivo, e você faz um minimento, olha lá o Léo aí, grande Léo, boa noite, meu amigo. E o paciente tem uma queixa objetiva, mesmo que ele fique lá na linha de normalidade do Mini-Mental, né, vamos supor, para o nível cultural dele lá, para o nível de instrução dele, o normal é 22 no Mini-Mental, de 22 para cima. Aí o sujeito vai lá e faz um 23 no Mini-Mental, de 30. Eu vou testar de qualquer maneira, né? E aí eu vou fazer uma bateria de testes, principalmente para correr atrás das causas reversíveis de demência, né? Então eu vou pedir sempre uma bioquímica, né? Uma dosagem de vitamina B12, um TSH, um TSH, livre, né? HIV, VDRL, VDRL, o hemograma, um hepatograma, um hemograma, ureia creatinina. creatinina, né? Todos esses testes que você citou para a gente, eles estão sujeitos a influências, como o aprendizado. Quer dizer, se você começar a aplicar o mesmo teste no cara direto, o cara aprende a fazer o teste, né? Exatamente. Está sujeito a situações como, eu escuto muito esse termo, eu não sei se você também escuta muito, reserva cognitiva. Quer dizer, as habilidades que ele aprendeu ao longo da vida. Né? Mas tem gente que treinou mais cálculo, tem gente que treinou mais linguagem, tem gente que está sujeita a essa questão da reserva cognitiva, né? E tinha uma outra coisa para falar, não, era basicamente isso, assim, da reserva cognitiva. A reserva cognitiva, assim, tem vários nomes, né? Mas, assim, fisiologicamente, são as sinapses, né, que o sujeito faz ao longo da vida. Então, isso é comprovado já com estudos epidemiológicos, né? Os pacientes que têm um nível de formação maior, né, o sujeito lá que estudou mais anos na vida, ele desenvolve menos demência e desenvolve a demência mais tarde, né? Talvez por essas sinapses que ele se defende, por causa dessa reserva cognitiva, né? Claro, pode ser um viés, né, da testagem, mas eu acho que não, eu acho que o sujeito se adapta mesmo por causa das sinapses mesmo, né? Então, assim, muita gente se preocupa com isso, né? Ah, doutor, como é que eu faço para prevenir? Eu falo, olha, não existe uma prova, uma medida ou um medicamento que previna 100%. Mas, assim, é a vida saudável, né? E aí, no seu rastreio, veio lá, realmente tem uma alteração cognitiva de memória, ou viso espacial, ou de atividades mais complexas, né? Funções executivas, ou julgamento, comportamento, que o seja. Você já falou que vai pedir uma bioquímica com testes especiais. Eu queria saber especificamente sobre exames de imagem. Assim. E eu talvez possa falar um pouquinho sobre punção lombar. Lógico. Casos especiais que você deva fazer. Mas neuroimagem, quando que você pede? Eu acho que assim, o básico do básico é uma tomografia de crânio. Sem contraste mesmo, tá? Na verdade, a tomografia de crânio não vai direcionar a gente para diagnosticar a demência, né? Vamos pedir eu estou suspeitando de Alzheimer, vou pedir uma TC de crânio. Não. A TC de crânio é para você excluir outras causas secundárias, por exemplo, tumores, né? Lesão estrutural, né? Oi? Lesão estrutural. Lesão estrutural. Estrutural. Neuroinfecção, a própria hidrocefalia sangramento, hematoma. Hematoma subdural. Então, assim... AVC, você pode ver. É claro que, assim, o especialista, né, o neurologista, por exemplo, ele vai pedir lá um PET, por exemplo, né? Com emissão de pósito, né? Tomografia com emissão de pósito. E aí ele consegue, com um grau razoável aí de certeza, falar qual é o tipo de demência, né? Isso aqui é uma demência relacionada aí à doença de Parkinson, demência tardia, demência do corpus de Levy. É um Alzheimer, é uma demência vascular. Beleza, mas assim, a gente vai ver que isso daí na prática, o tratamento não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar muita coisa, a não ser as demências tratáveis, né? As demências que realmente apresentam uma resposta grande aí ao tratamento. Né? A punção lombar, talvez as principais funções dela, né? Nesse tipo de investigação, é quando o paciente tem crise convulsiva, por exemplo, associada, né? Que você pode pensar em neuroinfecção,
quando ele tem alguma imagem estrutural, por exemplo, tomografia computadorizada, demonstrando evidência ou indícios de infecção, quando o paciente tem sintoma neurológico mais febre, que você vai ter que buscar meningoencefalite, quando o quadro é rapidamente progressivo, porque aí você vai pensar em doença priônica, né? Porque geralmente doença priônica é uma demência rapidamente progressiva, né? Ou quando você tem indícios de neurosífilis, ou risco de neurosífilis, então um VDRL que aumentou em 4 títulos, ou tem um FTA-ABS sem passado prévio de tratamento. Então a punção lombar ela fica muito alojada nessa situação de doença infecciosa e doença priônica, como causa. Assim, a punção lombar, óbvio, né? Você tem que diagnosticar. Pensou em alguma neuroinfecção e tal, você tem que ir atrás desse diagnóstico. Mas é muito mais raro da gente usar, né? Da gente lançar a mão. É mais para paciente hospitalar, né? Hospitalar, você mesmo falou que a grande maioria dos pacientes, se eu não me engano, 80% até 90% dos casos das demências não reversíveis, você vai cair no Alzheimer e vai cair na demência vascular. Exatamente. Vai sobrar um pequeno aí espaço para talvez parkinsonismo, né? De Levy, que pode dar demência, e vai sobrar essas outras causas mais raras aí que a gente citou. E as causas reversíveis, logicamente. Então, a punção lombar ela fica numa gaveta muito estreita dentro do assunto demências. É isso aí. Em relação ao tratamento, né? Lógico, né, que a partir do momento que você fez todos esses procedimentos diagnósticos, né, que a gente citou, você detectou a demência, classificou, fez os testes para você chegar a um diagnóstico de Alzheimer, demência vascular, neuroinfecção, doenças reversíveis, deficiência de B12, hipotiroidismo, sífilis, HIV, que o seja. Mas você tem algumas considerações sobre o tratamento global das demências, assim? Tem. Alguma coisa que você tem uma dificuldade ou uma facilidade, ou que você lembra, talvez uma orientação ao cuidador, alguma coisa de comportamento para esses pacientes? Tem alguma coisa mais geral do que o tratamento específico? Claro, sim. Na verdade, o tratamento da demência é mais o geral do que o específico mesmo, né? Porque a resposta ao tratamento de medicamentos específicos aí para demência é muito ruim, né? Então, assim, eu vou destacar aí que acho que 70% do tratamento é o cuidado com o paciente de uma forma geral, né? Então, assim, a gente trata, assim, por exemplo, doença de Alzheimer e a demência vascular, né? Falando das causas irreversíveis, né, de demência. Elas têm tratamento, sim, né? A gente tem inibidores da acetilcolinesterase, a gente tem a memantina, né, para casos mais avançados, tem a combinação dos dois também, né? Mas, assim, a resposta costuma ser muito ruim, né? A gente tem aí uma resposta inicial boa, mas depois de um certo tempo para de responder, né? Enfim, a doença vai progredir. E tem os não respondedores, mesmo com os dois medicamentos, né? Com as duas classes aí de medicamentos, né? Então, assim, a maior preocupação... Na causa vascular já teve infarto ou já teve isquemia crônica, e aí você vai controlar diabetes, hipertensão, dislipidemia, porque, assim, né? que seja, que é a clínica médica global, que você faria em qualquer pessoa. Tem algumas teorias... Controle do tabagismo, controle do etilismo. Tem algumas teorias, né, dizendo que, mostrando, né, que, na verdade, o que acontece é um problema de acetilcolina, né? Às vezes não é a deficiência da acetilcolina, mas a ação dela na fenda sináptica, né? E, enfim, isso acontece, por exemplo, na demência vascular por causa de perda neuronal direta mesmo, né? Na doença de Alzheimer, por causa de uma degeneração dos neurônios em algumas localizações-chave no cérebro, né? Então, assim, os inibidores da acetilcolinesterase, na verdade, eles não aumentam a produção de acetilcolina. O que eles fazem... Diminui a degradação. Exatamente. Diminui a degradação, faz com que ela haja durante mais tempo na sinapse, tá? O que aumenta a produção, por exemplo, de acetilcolina? Vida saudável, né? Exercício físico, determinados alimentos podem fazer isso também, mas não existe nenhum alimento mágico, né? Enfim, e tratar os outros fatores de risco,
né, relacionados à vida A minha mãe mínima. costumava dizer, eu não sei se ela está vendo a live, mas ela estava dizendo que feijoada é bom para a memória. É Feijoada? um alimento bom. Feijoada é É que bom. você come e fica lembrando dele dia seguinte, o tempo todo. Porra, Feijoada comer é bom aquela para tudo. feijoada. Feijoada é bom para tudo. Pô. Não, existem algumas correntes, né, de nutricionistas que pregam vários alimentos aí, né? Por exemplo, ômega 3 e ômega 6, né? O peixe, as castanhas. Isso tem comprovações científicas, mas comprovações com um valor assim baixo, né? Não tem Passa um nada. ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba é uma substância que eu publiquei uma revisão sistemática sobre ginkgo biloba em 2003. Não serve para nada, infelizmente não melhora a memória, né? Ela trabalha como uma aspirina, né? Ela diminui a adesão plaquetária. Exatamente. Nos casos, por exemplo, de demência vascular, né? Teoricamente, você melhora ali o fluxo cerebral, né? Mas também tem trabalhos também que Não vai mostram... melhorar o paciente, não vai reverter, é estável, né? Então, assim, a dica maior é essa, é aumentar a segurança do paciente e tratar o que está associado à demência, né? Como é que melhorar a segurança do paciente? É um paciente que não tem senso crítico, por exemplo. Então, você vira como se fosse uma criança. Você tem que ficar de olho o tempo todo, né? Não pode deixar ele sair sozinho, dependendo do grau aí de comprometimento cognitivo, né? Mas, falando de demência, a gente já tem um comprometimento moderado aí, pelo menos, né? Então, esse paciente, ele tem que ficar de olho nele, o cuidador tem que ficar de olho nele, ajudá-lo nas atividades da vida diária, como, por exemplo, tomar banho, né, se alimentar. E a função da reserva cognitiva, né? Tem que treinar as funções cognitivas, né? Existem terapias direcionadas para isso. Existem. Né? Existem as tais das oficinas da memória hoje também. Os jogos, né? Jogos. Isso funciona muito bem, mas funciona muito bem para as demências iniciais, né? As demências leves, no máximo moderadas aí. Né? Mas, de uma forma geral, a gente pega o paciente já com comprometimento moderado a grave no consultório. Então, você tem que cuidar da segurança dele e tratar o que está associado, né? Às vezes, um distúrbio do sono, às vezes, uma agitação psicomotora, às vezes, uma depressão, que é muito comum estar associado, vir associado à demência. Né? Então, assim, tratamento dos pacientes vai ser com isso, com cuidador, né? Muitas vezes com fisioterapia, com fono, né? Dependendo se já tem aí comprometimento da deglutição, né? E bom suporte nutricional também, né? Que às vezes... sem dúvida. E Eu tenho uma última pergunta para te fazer. A pergunta é a seguinte, existem aqueles scores de avaliação de depressão em idoso. Você já viu algum caso que você ficou muito na dúvida sobre se o paciente tinha depressão ou era uma demência sendo instalada? Com certeza. A ponto de você fazer teste terapêutico? Muitas vezes. Com antidepressivo? O que acontece? Assim, demência é um diagnóstico de exclusão, né? Então... Porque a gente está falando aqui da impressão que tem uma determinada facilidade em diagnosticar e lidar. A vida real mas para quem atua, sabe que é um esforço monumental. E ninguém tem muita certeza, principalmente no início, do que está acontecendo. Assim, essas escalas, a gente tem, por exemplo, na geriatria, né, a escala de depressão geriátrica de Ieh-Savage, é a mais usada, né? E aí são várias versões dela, a mais comum, se eu não me engano, são 10 perguntas. Né? Tem versão de 5, de 10, de 15 perguntas. Assim, eu particularmente não uso muito. Né? Eu uso os critérios da DSM-5. Né? Eu questiono critério por critério da DSM-5. Né? Isso é fácil. Quando você pega a prática, isso é fácil você questionar. Né? Existe até um mnemônico que é o CIGECAPS. Não sei se você já ouviu essa. Né? CIGECAPS, S de sleep, I de sleep, o G de guilt, que é de culpa, o E de energia, C de concentração, o I eu vou me lembrar, me esqueci do I. Mas assim, são os critérios mesmo do DSM-5. Né? A dúvida, várias vezes. Né? E aí, assim, quando você está na dúvida, você trata a depressão. Né? Começa o antidepressivo, a gente tem hoje uma gama, né, de antidepressivos aí, com menos, o Leozinho tá lembrando aí, tem a tradução do DSM-5 no Medcode, tá lá. Isso, só procurar tá lá, na íntegra. Diagnóstico. Então, assim, a gente começa o antidepressivo
E se for depressão mesmo, né, em geral, na maioria absoluta 4, dos 8 casos, semanas, né? com 2 semanas, Já 2 a dá para ter 4 uma ideia semanas, boa. já vai dar para dar uma ideia boa já da resposta, né? E a cognição melhora rapidamente. Quando é depressão e responde ao tratamento, a cognição melhora, né? Então, muitas vezes a gente faz isso, né? Porque demência não melhora, né? Demência para de piorar, né? Raramente você vê uma cognição melhorando A com não ser que seja tratamento, reversível, a né? não ser que Que a gente seja já falou, reversível, com que é um certeza. caso específico. E assim, um parênteses aí sobre as causas reversíveis, né? As causas são reversíveis quando são tratadas a tempo também. É bom a gente frisar isso, Claro. né? Você tem lá uma hidrocefalia, por exemplo, normobárica, que para mim é o protótipo das causas reversíveis, né? Então, mas se a falopatia do HIV, também, amigo, já era. Exatamente. Já tem atrofia cerebral, já vi paciente de 20 anos de idade, você faz uma tomografia, faz uma ressonância, e se a pessoa, o radiologista olha e fala, isso aqui é um cérebro de uma pessoa de 90 anos. Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Lá no nosso Gafrê mesmo, muitas vezes. Então, assim, isso é um parênteses, é importante, né? Identificou a causa reversível, tem que correr atrás do tratamento, né? Então, basicamente isso aí. Super satisfeito, achei muito bom, achei ótimo essa nossa conversa de hoje, um tema muito interessante. É um tema que não se esgota, né? Daria para a gente ficar conversando aqui sobre Alzheimer durante a noite inteira. Sobre demência vascular. Eu acho que vale até a pena a gente programar, de falar especificamente, algum dia, né? Isso. Especificamente de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, falar de depressão, são assuntos muito importantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Em breve vamos programar aí no futuro. Em breve a gente vai ter aí o Descomplica Medicode também, se Deus quiser. Bom, muito bom. É isso aí, meu amigo. Áureo, vou deixar as últimas palavras com você, cara. Te agradeço aí pela aula. Beleza. Então, primeiro agradecer aí a presença do meu amigo Guilherme aí, né? Sempre um papo muito bom com ele, de alto nível aí médico, né? Sempre com várias curiosidades, né? Experiência também de vida aí, de vida médica, né? Agradecer a presença de todos aí na nossa live, né? Papo Medicode, toda terça-feira, nosso encontro marcado às 19h30. E lembrando aqui que o conteúdo da nossa live em áudio vai para o nosso podcast, Papo Medicode, né, que está disponível nas principais plataformas agregadoras aí de podcast. E o YouTube. O vídeo vai para o YouTube. Ainda estou lançando lá, ainda não tem todas não, mas eu estou chegando, né? E a ideia é essa mesmo. Todas as nossas lives... Agradecer aí os nossos amigos, Luiz Eduardo Rodrigues, né? O Léo Gerhardt Lopes, nosso grande amigo, né? Thiago Bocher. Thiago Bocher tá aí. Thiago Bocher tá sempre aí. Teve mais alguém aqui que deu boa noite, que interagiu com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui quem foi. Tem que falar. Interagiu, a gente bota... Scarlett. Júnior Sério. Scarlett também. Não é isso? Também. Pessoal da enfermagem também, né? Sempre aí com a gente. Beleza. Então é isso. Então é isso, meu amigo. Agradecer aí a presença de todos e até semana que vem aí.